Pessoal, bem-vindos! Vim aqui de repente e vou falar com vocês sobre... Ontem nos stories eu estava falando sobre como é que a gente pode enxergar as coisas em várias camadas. Você enxerga as coisas direto como elas são ou vocês conseguem enxergar camadas sobre camadas que estão por trás? Então ontem nos meus stories eu perguntei, vocês assistiram La Casa de Papel? E várias pessoas, já assisti e tal. O que você enxerga? Você assiste só aquilo que está óbvio ou você consegue perceber o que está por trás? Então toda vez que eu analiso isso nos faz sair do conteúdo e entrar na forma e na estrutura. E aí que você consegue trabalhar a tua maestria mental. Então esse papo de hoje é para que você possa entender como que você pode trazer essa maestria mental percebendo além do óbvio. Como que você pode trazer a maestria mental para gerar resultado quando você consegue sair do conteúdo, sair das historinhas, sair das emoções e enxergar a estrutura que está fazendo você criar esse resultado que você traz. Então, hoje especificamente eu vou falar de duas questões, eu vou comentar essa questão da série do La Casa de Papel, como é que a gente consegue observar e enxergar como que as pessoas lá produzem um estado de performance, um estado de confiança, um estado de relaxamento, um estado de conseguir eficiência e etc. E vou falar também do sair das historinhas e entrar na forma a respeito de comunicação. Então, se você tem também alguma questão ou quer melhorar a comunicação, etc., e quer entender e enxergar a mais do que você vê, fica comigo que eu vou bater esse papo aqui. Tô entrando com vocês aqui de repente para poder falar isso, porque isso é algo que pode fazer muita diferença. Então, eu vou começar o seguinte, gente. Esses dias eu conversei com uma pessoa e isso é algo que acontece frequentemente, já em vários outros casos. Mas ela me falou, eu quero melhorar a minha comunicação. Alguém aí quer melhorar a comunicação? Alguém aí já se sentiu inseguro, pouco confiante, já sentiu que travou, já sentiu que queria melhorar a comunicação, seja para falar em público ou porque hesita, gagueja, porque não tem fluência, porque não consegue ser claro na forma de falar? E isso deixa essa sensação de insegurança e faz com que você não consiga atingir a sua melhor performance naquele momento. Então, nós podemos direcionar a nossa maestria mental para qualquer área. Quando você desenvolve maestria mental, você consegue desenvolver essa estrutura mental aqui para conseguir o resultado onde você quer, na comunicação, nos relacionamentos, para ter mais foco em produtividade e etc. E eu quero falar hoje sobre comunicação porque eu vou contar um exemplo para vocês sobre isso. Então essa pessoa me procurou e como ela, eu atendo vários clientes que trabalham nesse modelo, né? Como essa pessoa, vários clientes me procuram com essa queixa e eu não consigo me sentir confiante para falar. No caso dessa pessoa, ela falou assim, eu hesito um pouco. Né? Então eu apresento alguns episódios, alguns momentos em que eu gaguejo. E isso faz com que eu ache que minha comunicação é horrível. Então a queixa era assim, a minha comunicação é horrível. E sabe por que é interessante? O que tem a ver maestria mental com isso que eu vou falar pra vocês? O que tem a ver maestria mental com isso? É o que você vai saber agora. Porque quando eu fui perguntar pra essa pessoa assim... Ai, gente, deixa eu tirar aqui uma pequena canina. Vocês conhecem uma bebezinha que fica latindo? Olha. Quando eu fui perguntar pra ela, o que faz você achar que a tua comunicação não é boa? Ela falou assim, nossa, é porque eu não consigo ter clareza, eu não consigo falar com as pessoas não conseguem entender, então eu quero participar, me sentir segura nas reuniões, nas palestras e etc, e eu não consigo me sentir segura. E é aí que está o você enxergar em camadas, gente. É que está você entender o a mais, porque quando ela falou assim, eu me sinto tensa muitas horas por dia, porque eu não sei como é que eu vou falar
e se eu vou conseguir falar bem. Então já fico preocupada se as pessoas vão entender o que eu vou falar. Olha só, presta atenção, porque eu perguntei assim para ela: quantos por cento você acha que você traz uma comunicação que na sua percepção é limitante? Então, no dia inteiro, quando você... 100% do que você fala ao longo do dia, quantos por cento você acha que é uma comunicação limitante? Quantos por cento você acha que você fala bem? E ela falou assim: nossa, eu acho que 80% minha comunicação é horrível e 20% só ela é legal. Eu falei: interessante, porque eu tô conversando com você aqui há vários minutos e eu já ouvi você falar vários áudios pra mim, e em todos eles, e pouquíssimas vezes eu percebi uma comunicação limitante. E aí é que é interessante, porque eu falei assim: preste atenção no que você falou pra mim. Você disse que passa o dia inteiro, 24 horas, muito tenso, preocupado com como é que você vai falar, se as pessoas vão prestar atenção em você. E isso já deixa você tensa, não é? E olha aí a diferença do que é ter maestria mental. Eu falei: então quer dizer que você sabe muito bem como é criar esse estado de tensão. Então você sabe produzir esse estado de ficar preocupada. Você sabe como é criar essa preocupação, essa sensação de que tudo que você está fazendo está errado. Você sabe criar isso. Dani, obrigada, bem-vindo. Gedeon, bem-vindos. E ela falou: Eu falei: quantas vezes você faz isso? Ela falou: todo dia. Todo dia eu faço isso. Ela não sabia que ela fazia, tá? Então ela falou assim: porque eu me sinto tensa toda hora. Eu falei: como é que você faz para criar atenção? Se eu quiser criar essa atenção que você sente aí também. Ela: nossa, eu fico toda vez que eu vou falar com alguém, eu já fico pensando se eu vou acertar, já fico falando assim: nossa, quando eu for falar aquilo ali, com certeza vai ser horrível, eu não posso errar naquela parte, só que exatamente naquela parte eu vou lá e erro. Eu falei: puxa, então você sabe como é que você está criando toda essa atenção e direcionando todo esse medo de errar, que é exatamente o que faz com que a tua performance diminua e você crie tanta preocupação que na hora que você vai falar, ao invés de você estar relaxada para poder comunicar com eficiência, você acaba errando. Percebe que esse é um caminho que é muito mais... que você treinou produzir sem saber que você está treinando produzir, porque nós somos aquilo que a gente faz repetidas vezes. Nada é tão poderoso quanto aquilo que você faz todos os dias. E você está fazendo isso todos os dias, ficando tensa todos os dias, ficando preocupada todos os dias. Antes de você falar, isso gera uma comunicação que não te agrada. Tem algum momento que você fala de uma maneira que te agrada? Tem quando eu tô com os meus amigos, quando eu fico à vontade, quando eu converso com eles, e aí eu percebo que tá tudo bem. Falei: nossa, então você sabe como é criar essa sensação de ficar tão tranquila e conseguir falar bem e conseguir ficar relaxada e gerar o resultado que você quer. Você sabe criar. Entende? Então isso aí, gente, são as camadas sobre camadas sobre camadas que estão escondidas dentro do que a gente pode enxergar. Então e isso pode acontecer na tua vida, assim como pode acontecer em várias outras áreas da vida dessa pessoa e de qualquer outra pessoa. Porque eu falei assim... então olha só, isso serve pra você. Você pode olhar pro: eu errei, saiu horrível minha comunicação, eu não consigo, tem fulano que tá aqui me olhando, que tá me julgando, e isso gera um estado. Ou você pode olhar pro: tá vendo, eu fiz aquilo ali que não foi legal, eu fiz aquilo ali que deu errado. Ou você pode olhar para as camadas que estão por trás. O que é que está por trás dessa estrutura mental que está fazendo com que todas as vezes que você erre, você... Exatamente! Isso aí, Dani! Você já fez OGP? É isso aí! Tem que fazer, né? Mas aí a gente vai trabalhar individualmente, né? Então, assim, o que acontece? Essas camadas sobre camadas que estão ali, elas estão dizendo muito mais a respeito de como que você forma essa estrutura para ser um excelente comunicador, como você forma essa estrutura para poder se dar permissão de falhar, de seguir e etc. Ou quando você simplesmente fica preso no que você não conseguiu. Então, observe as coisas como elas são e não piores do que elas são.
E aí, ó, existe um caminho pra gente construir cada uma dessas coisas. Então, ontem eu postei nos stories falando assim, você já assistiu aquela... Eu falei, me rendi sobre essa série, La Casa de Papel, né? Vocês já viram essa série? Então, o que você analisa quando você tá assistindo? Então, quando eu olho para aquilo ali, e aí eu acho um barato isso, eu acho fantástico fazer isso, gente, porque olha só, quando a gente faz isso, você pode entender como que essas pessoas criam esses resultados. E aí, olha só, lá na série, né, você via, não sei se vocês assistiram a série, alguém aqui assistiu? Casa de Papel, mas vocês podem fazer isso para todos os vídeos e é fantástico você poder começar a analisar isso aí e entender que a gente pode criar isso aqui. A gente cria, nós somos criadores de significados, nós somos criadores de performance o tempo inteiro. Ai, que legal, Dani! Nossa, são muito queridos, viu? Muito queridos, assim, são pessoas do coração, irmãozinhos, que legal, muito feliz de saber. Então, assim, quando ela vai, por exemplo, entrevistar a delegada lá, ela ia entrevistar, ela ia precisar conversar, negociar com o sequestrador, com o cara que tinha assaltado. Então, todas as vezes que ela ia pegar o telefone para atender, ela já entrava num estado diferente para poder manter uma comunicação diferente. Então, você já percebeu que as nossas emoções, elas são a base da nossa performance? Então, a maneira com que você vai lidar com aquilo, passar por aquele problema que para você é gigante, como é que você vai lidar com aquilo? A pandemia, como é que você vai lidar com isso? A maneira com que você acessa essas emoções vai ser determinante e fundamental para você lidar com isso, tá? Então, como é que a gente pode criar? Quando ela vai atender o telefone, ela prende o cabelo, ela entra, a respiração dela muda, ela coloca o telefone, ela levanta, ela anda de um lado para o outro e muda o tom de voz. Então, ela faz uma série de coisas, porque a nossa fisiologia, o nosso corpo, ele tá sempre muito alinhado com o que acontece aqui dentro, com as nossas emoções. Sempre, sempre, sempre. Então, quando você está tranquilo, a tua respiração é mais tranquila, é mais profunda. Quando você está tenso, a tua respiração talvez seja mais curta e superior e mais ofegante. Então, a gente produz esses estados no corpo, produz características no corpo que estão associadas a como que a gente pensa e alinhadas a como a gente sente. E quando você sabe disso e você consegue controlar isso, você vai gerar estados de performance para o momento que você quer performar melhor. Então, quando ela vai conversar com o sequestrador, que ela precisa entrar num estado onde ela precisa se posicionar, onde ela precisa falar, onde ela precisa estar mais tranquila, ela muda totalmente uma série de fatores no corpo dela, que são manifestados na fisiologia, né? Mas para ela acessar um estado diferente, para ela conseguir comunicar daquela maneira. Quando ela vai interrogar, por exemplo, uma outra pessoa lá, ela sai do estado de eu estou conversando com meus colegas de trabalho e vou falar com a pessoa, ela muda. Então ela muda a respiração, de novo entra, prende o cabelo. O nome disso é calibração. Por quê? Porque a gente tende a fazer as mesmas coisas fisiologicamente quando nós estamos associadas àquilo que a gente pensa, tá? Então aquilo que você pensa e como você sente, necessariamente você vai manifestar no teu corpo da mesma forma, ok? Porque a neurologia, ó, você pensa e neurologicamente isso vem no teu estado. E aí, isso é muito interessante de você analisar. Por quê? Porque você consegue entender como a partir de uma camada lá de cima, que uma pessoa consegue produzir um determinado resultado, o que acontece dentro dela, como que ela usa a comunicação, o que ela pensa, como ela sente que faz com que ela consiga manifestar ou desenvolver aquela performance específica. E você pode fazer isso para performance, para comunicação, para relacionamento, para entender como se a pessoa sofre ou se ela consegue lidar com aquilo de uma maneira mais tranquila. E isso faz toda a diferença, porque você pode construir intencionalmente um estado emocional que pode te favorecer. Né? Por que o sequestrador fala com ela sempre e entra e conversava com ela e fazia determinadas perguntas que não tinham nada a ver com a negociação para quebrar um padrão, para quebrar um estado? Falava e conversava como se quisesse estivesse cantando. Então, você está no meio de uma negociação, onde eu estou roubando, e eu estou falando com a delegada, e eu estou aqui conversando com a delegada, perguntando o que ela está vestindo.
Tô perguntando qual é a calcinha que ela tá usando. Como é que ela tá... Porque quando eu faço isso aqui, essa pessoa aqui... Isso é uma estrutura, tá, gente? Isso tem uma estrutura. Então, essa pessoa aqui, ela sabe que esse tipo de conversa vai gerar um estado nessa pessoa. E se vai gerar um estado nessa pessoa, isso pode ser uma ponte para favorecer a comunicação entre eles. Então, olha o que está por trás quando a gente começa a fazer uma leitura das camadas que estão atrás. Quando eu analiso as pessoas que estão dentro do local. Eu estou usando essa série como pano de fundo, mas não importa se você já assistiu ou não faz diferença, tá? Você pode usar isso e analisar em qualquer situação, porque a gente pode enxergar várias camadas sempre. Você enxerga sempre o óbvio? Você está tão preso no teu conteúdo, nas historinhas do que acontece na tua vida. Entenda, quando eu falo historinhas, não é minimizando. Quando eu falo historinhas, não é menosprezando aquilo que é importante ou não para você. Quando eu falo historinhas, eu estou dizendo, você está preso no conteúdo da tua vida, nas histórias que estão acontecendo, nos exemplos do que não é bom, ou na estrutura de como que você está criando e lidando com aquilo. Porque uma coisa é o que acontece com você, outra coisa é a estrutura que você cria para lidar com aquilo. E é isso que, quando a gente desenvolve uma maestria mental, nós conseguimos olhar e desenvolver a melhor estrutura para lidar com aquilo em qualquer contexto que a gente queira ou que faça sentido para a gente, entende? Então, por exemplo... Ai, peraí que eu fiz um... Ui! Então, por exemplo, as pessoas que estavam lá dentro, certo? Então, foi um grupo de pessoas sequestradas e ficaram lá dentro enquanto os assaltantes também estavam lá. Então, dentre os próprios assaltantes, existiu, dentro do grupo, existiu... a mente de mestre, Roberto. Bem-vindo, amigo. Que bom ter você aqui. E então, dentro dos próprios assaltantes, tiveram aqueles que conseguiram lidar com a situação muito tranquilamente, e tiveram outros que rapidamente, qualquer coisa, se apavoravam, ficavam preocupados. Ai, socorro, o que vai acontecer? E isso, claro, faz você se sabotar no momento que você precisa de alta performance. Agora, considera isso quando você está falando, por exemplo, que você quer fazer uma apresentação, que você precisa de produtividade para poder realizar aquilo, que você vai fazer uma prova de um concurso. Você olha mais para o conteúdo e fica pensando... será que eu vou conseguir? Ou você olha para a estrutura? Como é que eu consigo estudar melhor? Qual é a melhor performance? Como é que eu consigo me posicionar para desenvolver a melhor performance, o melhor estado para eu aprender? Como é que eu crio aqui o melhor estado, a melhor estrutura para que eu possa poder falar com tranquilidade para uma plateia, independente de ter 5 pessoas ou de ter 1000 pessoas nessa plateia? Então isso vai fazer toda a diferença. Não, Matheus, eu não sou psicóloga, mas eu trabalho com reprogramação mental há 10 anos, trabalho demais usando a neurosemântica e várias áreas aí que já são resultado de muitas pesquisas e que geram uma transformação gigante. E é impressionante, porque quando você começa a caminhar para desenvolver essa maestria mental, você é capaz de produzir resultados que você nunca imaginou produzir na tua vida. E as pessoas começam a olhar e falar, como que ela consegue? Como que você consegue se manter desse jeito, mesmo quando o mundo tá acabando? Como que você consegue gerar esse resultado, mesmo com tudo isso que está acontecendo? Porque você sai do contexto, você sai do conteúdo, você começa a olhar para a forma, você começa a criar uma estrutura que vai dar um suporte poderoso para você criar os seus estados, para você conseguir produzir o que melhor você consegue para poder performar. Isso é do interesse de vocês? Performar melhor é do interesse de vocês? Conseguir criar uma estrutura e produzir os seus melhores resultados de altíssima performance te ajudaria a criar isso em alguma área da sua vida? Te ajudaria a criar a melhor performance para você falar em público, para você estudar para um concurso, para você ter uma conversa com uma pessoa que talvez seja um momento que normalmente você consideraria de muito conflito? Criar uma estrutura onde você consegue, por exemplo, fazer uma negociação independente da pessoa que está do outro lado. Isso te ajudaria a gerar algum resultado diferenciado?
Eu vou contar pra vocês, se liguem, que eu vou contar pra vocês num próximo vídeo ou numa próxima live, como que eu passei por um assalto, como que eu passei, como que eu criei uma estrutura para lidar muito bem com aquilo. Então, nesse caso, tanto no caso de performance, tanto dos sequestradores quanto das pessoas que estavam, que eram reféns, existiam aqueles que conseguiam lidar muito bem e passar por aquilo de uma maneira mais tranquila, e existiam outros que saíam exatamente do controle. Então, o que é que existe por trás? Então, quando eu vou assistir, eu não vou ficar preso só nas histórias de amor, nas histórias de tensão. O que é que está por trás quando essa pessoa começa a conversar com a outra e nessa conversa ela consegue, por exemplo, envolver a outra, deixar a outra mais à vontade e mais tranquila para poder estabelecer essa conversa? Existe um caminho, gente. E quando a gente fala o mente de mestre, né, que o Roberto falou lá na frente, exatamente, finalmente nós estamos no meio do lançamento do treinamento Mente Mestra, que é onde eu ensino exatamente isso, onde eu ensino essa estrutura, onde eu ensino como é que você pode olhar para a estrutura e sair do conteúdo e conseguir fazer isso e aplicar isso em várias áreas da sua vida. E isso é algo que leva você para um outro nível. Se você for prestar atenção, as pessoas que talvez você admire, as pessoas que você olha e que tem resultados, que grandes líderes, profissionais de outra, né, de que você talvez pense, nossa, eu queria ser como ele, eu queria saber lidar com as situações como essa pessoa consegue, eu queria ter performance nessa área. São pessoas que conseguem sair do conteúdo, trabalhar essa isenção emocional e conseguir pegar essa estrutura. O que eu chamo de estrutura, gente? É você entender o como. Como eu faço isso. Não é o que o fulano me falou, não é o que eu estou sentindo, não é o que vai acontecer, como eu crio aqui um foco totalmente alinhado para eu conseguir caminhar e fazer as tarefas, por mais difíceis que elas sejam, e eu consiga concluir essas tarefas de forma consistente. Como eu crio uma estrutura para que eu consiga acessar e criar os estados mais produtivos para que eu possa gerar o resultado que eu quero gerar. Então é sobre isso quando nós falamos de maestria mental e de mente mestra. Tenho muitas coisas para falar para vocês. Vou trazer vários exemplos nos exercícios que vocês vão assistir agora, né, no Instagram e nos vídeos. E eu vou deixar um link lá na minha bio, ok? Também tá nos meus stories. Se você quiser conhecer esse novo programa do Mente Mestra, que é um programa exclusivo, que nunca fiz, eu tô lançando, então estou muito feliz por isso. Então a gente ficou trabalhando nele com muitos detalhes, por muito tempo, para realmente sair algo que fosse fazer uma grande diferença para vocês. Se você quer acessar isso de uma maneira com essa condição exclusiva dentro da condição do lançamento, vai no meu link da bio e entra no grupo do WhatsApp, que tá lá, ou nos meus stories também tem, você arrasta para cima e lá você vai ter acesso a essa condição. O grupo tá silenciado, ele vai continuar silenciado até o dia 18, só que é só as pessoas que estão dentro do grupo que vão poder conhecer essa condição exclusiva que a gente vai oferecer para vocês lá. Então, entra lá, se você quer conhecer o que é isso, se você quer conhecer essa condição, vai para lá, para que você possa entender, saber e ter a chance de trazer isso. Clivita, que bom ter você aqui, bem-vinda, saudade de você, meu bem. Se liguem, entrei hoje sem querer e eu quero programar já, fazer as lives com vocês todos os dias, porque eu tenho muito conteúdo, muitos exemplos, muitas formas de você usar essa maestria mental e trabalhar isso na tua vida, em várias áreas que você queira fazer. Então isso é a diferença que faz a diferença para que as pessoas consigam, por exemplo, passar num concurso
ou fazer um concurso, participar de um concurso e se sentir tranquilas, e outras que passam pelo mesmo concurso, não conseguem, estudam e não conseguem trazer o resultado que querem trazer. Mesmo estando na mesma formação, mesmo estando na mesma condição, mesmo estando no mesmo caminho, na mesma jornada. Então não é só sobre o que acontece fora, porque tem gente que roda, roda, roda e não sai do lugar. E tem pessoas que dão um caminho, um passo, entendem como produzir os seus melhores resultados e seguem. Então, às vezes, se ouviram falar do Teorema de Pareto? Então, 80% do que a gente faz gera só 20% dos nossos resultados. E 20% do que a gente faz gera 80% dos nossos resultados. Como é que eu levo isso para o caminho de desenvolver essa mente mestra também através das emoções e de como que eu consigo entender a minha matriz mental e usar tudo isso para criar uma estrutura fodástica de performance e de resultados e de ação consistente. Então 20% das coisas, 80% das coisas que você consegue, elas também vêm como resultado dos 20% de quando você se encontra num estado de altíssima performance. Por isso que você tem momentos que você produz muito mais e produz muito num curto período de tempo, e tem momentos que você passa um tempão para conseguir produzir aquele determinado resultado. Agora imagina se você consegue entender, descobrir qual é a estrutura que vai funcionar melhor para você, como que você vai criar uma melhor performance, como que você vai criar um estado de criatividade, como que você vai poder acessar um estado de confiança, de tranquilidade, de empoderamento, para que você possa agir e conseguir os resultados que você quer, aqueles que você consegue na maior parte do tempo. Existe um caminho. Isso interessa para vocês? Saber isso interessa para vocês? Wendel, Aldo, bem-vindos, bem-vindos, Niele. Isso interessa para vocês? Então, se interessa, fica ligado, fica ligado. Todo dia tem conteúdo para vocês aqui. O link vai estar na bio para você entrar no grupo do WhatsApp. Nos meus stories também. O grupo está silenciado. Só vai ter a chance de conhecer o que é esse programa. E não vai ser divulgado aqui fora. Só quem estiver lá no grupo. Então, se você ainda não está lá, entra. E um prazer ter vocês aqui. Entrei de repente. Vou começar a fazer isso umas vezes. Sempre tenho aqui umas carinhas que são muito legais. E vamos juntos, porque eu quero trazer vários conteúdos para vocês, em várias linhas, em várias direções, pra gente crescer junto. Tá bom? Beijo! Beijo pra vocês!